enfermagem! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma super live aqui especial para vocês. Vocês, alunos do Descomplica Enfermagem, para quem é aí aluno há mais tempo, para quem é aluno veterano, sabe que desde o ano de 2022, nós estamos em 2023, né? Desde janeiro do ano passado, nós tivemos o compromisso de fazer live toda semana, toda terça e toda quinta. E assim está sendo até chegar hoje na live de número 97. Ei, nessas 97 muita coisa aconteceu, muita informação aconteceu, acho que muitas vidas foram transformadas através da educação. Acredito que a sua também tenha sido transformada. A gente conseguiu transformar através da educação. Deixa eu desejar aqui uma boa noite super especial a cada um de vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Então vamos lá, quero todo mundo desejando boa noite no chat. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala qual é a tua cidade, eu quero saber onde é que o Descomplica Enfermagem está chegando. Beleza? Então vamos lá, galerinha. Nath Assis, boa noite. A Nath eu já sei que é veterana, ela já está há bastante tempo com a gente. Edna Maia, boa noite. Renata, Eline, Josefa, Gleice, Santana, Jailson Gomes, Andréia, Elza, Rosa Maria, boa noite a todos, boa noite a todos. Esse final de semana, sábado e domingo, eu estava no Maranhão, na cidade de Bacabal, então gostaria aqui de mandar um beijo para a cidade de Bacabal, no Maranhão, e também a cidade próxima de lá, Santa Inês. Alô, Santa Inês e Bacabal, vocês têm aqui, vocês moram um pedacinho no meu coração. Certo? Beleza? Olha só, temos aí a galera de Terra Nova, na Bahia. Jailson fala de Bom Jardim, no Pernambuco. Josefa é de Salvador. Liliana é de Macapá. Santana é de Crateús. Bom, Crateús é terra boa. Aqui no Ceará. São José Belmonte, Pernambuco. Campina Grande, na Paraíba, Teresina, Dandara, Tianguá, Ceará, olha só, Tianguá aqui pertinho. Em breve a gente está aí em Tianguá novamente. Show! Temos aí pro pessoal Barueri, São Paulo, Pernambuco, a Edna de Bacabal. Edna, tá aqui meu beijo para Bacabal e para Santa Inês, como eu havia prometido. Quem mais que tá aqui? Lincoln Dias, boa noite. Cidade de Ípero. Onde é que fica essa cidade? Não conheço ainda. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, seguinte, temos uma missão. Hoje a gente vai falar sobre as úlceras venosas. Úlcera venosa que é uma das lesões mais frequentes. E eu estou disposto, eu estou ficando empolgado aqui para te ensinar muita coisa. Coisa que talvez a tua faculdade, o teu curso técnico, deixa eu só acender aqui essa luz, pronto. Tua faculdade, o teu curso técnico não te ensinaram. Eu quero hoje te ensinar. Talvez você não sabe, você não tem culpa, porque você nem sabia que existia. Mas a partir de agora você vai entender e vai estudar e se aprofundar. Tem como, Ivo, em uma live, dominar tudo de úlcera venosa? Tudo, absolutamente tudo, não. Não é à toa que é a terceira live que eu faço de úlcera venosa e cada live a gente coloca um tema diferente, a gente aborda coisas diferentes, a gente foca em algo diferente. E aqui não é diferente, a gente vai focar aqui de forma que você saiba identificar uma úlcera venosa, identificar e tratar uma úlcera venosa adequadamente e principalmente entender o processo fisiopatológico. Porque se você entende a fisiopatologia, o resto vem automático. Você vai entender as manifestações clínicas, os sinais e sintomas e o tratamento de forma muito mais automática, uma vez que você entende como que se dá o processo. Vocês sabem, eu sou professor, sou enfermeiro, sou fundador aqui do Descomplica Enfermagem, o segundo maior canal de enfermagem do Brasil. E eu não estou aqui hoje ao vivo para vocês para que você apenas decore. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo aqui é fazer com que você aprenda.
aprenda. Eu quero que você saia dessa live, finalize essa live com o pensamento: caraca, hoje eu aprendi algo novo. Hoje, terça-feira, eu aprendi algo novo. Já comecei a semana bem porque eu aprendi algo novo. É isso que eu quero de vocês. Será se todo dia você aprende algo novo? Eu tenho esse desafio. Sempre antes de dormir, eu sempre estudo. Sempre, sempre. Às vezes eu durmo estudando, às vezes eu durmo estudando. Mas eu nem que seja assim 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, às vezes é 1 hora, às vezes eu me empolgo, estico um pouco mais. Mas todo dia a gente precisa estudar. Então eu já lanço o desafio para vocês, o desafio de estudar todos os dias, para a gente ficar pelo menos 1% melhor todo santo dia. Vocês estão comprometidos comigo? Sim ou não? Quem está comprometido comigo aí? Coloca aí no chat. Eu estou comprometido. Estamos comprometidos a estudar todos os dias, seja feridas e curativos, seja urgência e emergência, seja cálculos de medicamentos, seja o que for. Aqui, ó, beber minha garrafinha do Eu Cicatrizo 2 vezes mais rápido. Beber minha garrafa não, vou beber minha água. Vamos lá? Hoje eu tô todo Eu Cicatrizo 2 vezes mais rápido. Tô usando aqui a blusa do Eu Cicatrizo 2 vezes mais rápido. Hoje eu tô lindo. Pessoal, eu quero que vocês estejam comprometidos comigo, porque eu estou comprometido em dar o meu melhor para vocês hoje. Quando a gente estuda, todo mundo ganha, sabia? Você ganha, o paciente ganha, a comunidade ganha, todo mundo sai ganhando, isso é maravilhoso. Agora vamos lá, vamos para a nossa aula. Deixa eu só ver aqui que está todo mundo comprometido comigo. Lincoln está comprometido, Migão está comprometido, Luciana, Antônio, Milena. Pessoal, seguinte, vocês que falaram que estavam comprometidos, quero uma missão. A gente batendo 100 pessoas hoje, a gente bate 100 pessoas, estamos com 80. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, acredito que vocês estejam no grupo do WhatsApp. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp um artigo sobre úlcera venosa. Combinado? Combinado? Então, para a gente chegar a 100 pessoas, o que é que precisa fazer? Você precisa, aqui embaixo, clicar no botão de compartilhar. Vai, compartilha. Não custa nada. Não custa nada para você. Eu espero. Vai. Compartilha, manda lá no grupo da faculdade, manda lá no grupo do seu trabalho, manda para todo mundo. Vamos compartilhar a nossa live para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Afinal de contas, conhecimento não tem dono e educação transforma. Então vamos lá para a nossa aula. Hoje vamos falar sobre, deixa eu escrever aqui o tema da aula de hoje. Olha só, live de número 97. O tema da aula de hoje é úlcera venosa. E aí eu pergunto a vocês que estão aqui presentes comigo nessa live, já tiveram alguma aula de úlcera venosa? Aí já comenta aí, ó, sim ou não? Sim ou não? Ivo, tu vai passar a live toda conversando com a gente? Sim. Eu adoro conversar com vocês. Aqui é uma live bem dinâmica, onde eu tô aqui para conversar com você. Então eu quero que vocês falem, vocês conversem e eu respondo vocês. Se tiver alguma dúvida, eu tô disponível. Tenho o maior prazer de responder as dúvidas de vocês, certo? E aí, já tiveram alguma aula de úlcera venosa? Sim ou não? Comenta aí se já teve ou não. Só para você se situar, os estudos apontam que cerca de 85% das lesões em membro inferior são de origem de úlcera venosa. O que é que isso significa? Significa que, se você está lá num posto de saúde, numa unidade básica de saúde da atenção primária, se chega um paciente com alguma ferida no pé, seja qual for, você nem está vendo o paciente, há 85% de chance de ser uma úlcera venosa. A cada 10, 8 a 9 é uma úlcera venosa. E 1%? 1% é uma úlcera arterial, é um pé diabético, é qualquer outra etiologia. Mas 85% das lesões em membros inferiores são de origem de úlcera venosa. E sabe o que é muito curioso? Desses 85%, cerca de aproximadamente 15% nunca vão cicatrizar.
Por que, Ivo, que esses 15% nunca vão cicatrizar? O que é que leva uma ferida a não cicatrizar? Primeiramente, a adesão do paciente. Segundo, o conhecimento do profissional. E terceiro, o recurso disponível. Recursos. 15% das úlceras venosas não cicatrizam. E aí, principalmente, 3 motivos está envolvido isso. O profissional, você que está me assistindo, não sabe identificar, não sabe manejar. O paciente não adere ao tratamento e você não tem recurso disponível para tratar essa úlcera venosa, porque querendo ou não precisa de uma tecnologia em específico que a gente vai conversar aqui. E sabe o outro porém das lesões que cicatrizam? Olha só, 85% de uma lesão no membro inferior é úlcera venosa. 15% das úlceras venosas não vão cicatrizar. E olha isso aqui, até 70% das úlceras venosas vão abrir novamente. Existe aqui uma alta reincidiva. Há uma alta reincidiva. Não adianta você cicatrizar a ferida se a ferida abre novamente. O que é que adiantou? Nada. Abriu de novo. Tem que fazer curativo de novo. Então você precisa, olha só que interessante, você precisa sair, primeiramente, identificar que é uma úlcera venosa, está dentro desses 85%. Você precisa cicatrizar, então você precisa estar fora dessa margem de 15% que não cicatriza. E você precisa estar fora dessa margem aqui dos 70% que abre novamente. E como é que eu faço? Você vai aprender nessa aula o curativo, o tratamento da úlcera venosa. E além de entender qual o tratamento da úlcera venosa, você vai entender aqui quais as medidas de prevenção para um paciente que tenha úlcera venosa. Esse é o objetivo dessa aula. E eu estou falando aqui para você entender a importância que é esse tipo de ferida. Úlceras venosas. Certo? Para você entender essa importância aqui. Beleza, turma? Show! Deixa eu só ver aqui, olha só. A Milena teve, mas não aprofundado. Uma grande maioria nunca teve essa aula. E uma parte já tiveram essa aula. Bacana. Sabendo disso, turma, agora que você está contextualizado, sabendo que você vai encontrar uma ferida bastante incidente, bastante prevalente e com altas taxas de reincidivas, vamos entender como é que ela acontece. Para isso, eu vou relembrar, e aqui ó, a gente vai do básico até o avançado, certo? Então, eu quero que nesse momento você relembre comigo um pouco do sistema circulatório. Ivo, circulatório. O que é que o sistema circulatório vai influenciar? Tudo. Deixa eu apagar aqui esse coração, que esse coração ficou muito pequenininho, borracha. Vou botar aqui um coração maior. Então, aqui um coração grandão, igual o coração do Descomplica Enfermagem. O seu coração possui veias e válvulas. As veias são aqueles vasos sanguíneos que chegam num coração. A veia é tudo que vem para o coração. E as artérias é tudo aquilo que sai do coração. Veia vem para o coração, artéria sai do coração. Eu costumo falar que o macete é esse aqui, ó. Para ficar fácil, eu costumo falar isso aqui, ó. A veia vem, a artéria vai. Só um macetezinho aí para vocês. Então, se tá levando sangue para o coração, é uma veia. E essa veia, ela é rica em quê? Essa veia, ela tem pouco oxigênio e muito gás carbônico. Tanto é que a gente vai dizer que é um sangue venoso. Vem aqui com sangue venoso. Já a artéria, olha aqui, ó, revisãozinha rápida. Já a artéria, ela é rica em oxigênio,
tem pouco gás carbônico e ela tem um sangue arterial. Certo? Sangue arterial. Ivo, toda artéria vai levar sangue arterial? Não, nem toda artéria. Tem uma artéria, a artéria pulmonar leva sangue venoso e a veia pulmonar leva sangue arterial. Mas de forma geral, o que é que você precisa entender? A veia está chegando no coração e a artéria está saindo, certo? Qual é a diferença que a gente tem entre uma veia e uma artéria? As artérias, geralmente, elas são mais calibrosas e elas possuem uma camada maior, uma camada muscular maior. Porque ela tem um grande poder, as artérias têm um grande poder de fazer uma vasoconstrição. Então, essa parte interna delas, essa parte, na verdade, essa parte do meio delas, elas são mais calibrosas. Diferentemente, quando a gente vem para a veia, as veias elas são mais finas e elas não têm um poder de contração tão grande. As veias acabam tendo um poder maior de dilatação. As veias se dilatam mais facilmente. Tanto é que um dos reservatórios sanguíneos são as veias, que elas conseguem acumular muito sangue. E tem outro porém aqui, outra diferença entre uma veia e uma artéria. Além do calibre, a artéria ela é mais calibrosa, a veia ela é menos calibrosa. As veias, elas possuem uma estrutura dentro dela chamada de válvulas. As veias possuem essas válvulas. Válvulas. Por que que as veias possuem válvulas? Muito simples. Copiaram aí, tiraram o print. Eu sou um ótimo desenhista, eu adoro os meus desenhos. Que olha que coisa linda, que espetáculo. Isso aqui é uma obra de Deus, isso aqui é uma obra-prima. Seguinte, turma. Por que que essas veias, elas possuem essas válvulas? Preste atenção. Aqui eu tenho uma veia. Aqui eu tenho uma artéria. A artéria leva o sangue que sai do coração até todo o corpo. Então a artéria está fazendo o que com esse sangue? Descendo. Beleza. E como é que ela faz isso? Através da gravidade. A gravidade desce desce o sangue. Agora, chega lá nos tecidos, é oxigenado, troca o oxigênio pelo gás carbônico, acontece aí as trocas sanguíneas, e eu preciso devolver o sangue para o coração, para ser oxigenado novamente. Como é que eu faço para esse sangue subir? Tá aqui o sangue, sobe sangue. Sangue, sobe. Como é que eu faço para esse sangue subir? Alguém saberia me dizer, vocês que já tiveram uma aula de úlcera venosa? O que é que acontece? Vocês vão lembrar que na panturrilha de vocês existe um músculo, bem aqui, ó, que vocês chamam de batata da perna. Batata da perna. Esse músculo é chamado de gastrocnêmico. Músculo gastrocnêmico. As duas batatas da perna. Então, isso aqui são músculos. E o que é que passa bem no meio desses dois músculos? Bem no meio desses dois músculos está passando uma veia bastante calibrosa, que vai fazer com que o sangue suba e volte para o coração. Quando o músculo gastrocnêmico contrai, ele empurra a veia de forma que ela contraia e o sangue suba. Como é que esse músculo contrai? Quando nós estamos andando. Quando nós estamos deambulando. Quando nós estamos deambulando, cortou aí um pouquinho, mas tudo bem. Quando nós estamos andando, o músculo contrai. Quando o músculo contrai, o que é que ele faz com o sangue? Empurra o sangue para cima. Agora, olha a importância de ter aqui as válvulas. O músculo contraiu, o sangue subiu. Quando o músculo relaxar, o que é que vai acontecer com o sangue? O sangue vai descer. O sangue iria descer, iria retornar se não tivesse as válvulas. Só que como nós temos aqui dentro a presença dessas pequenas válvulas, olha só que interessante, turma. Como Deus fez a gente de uma forma muito magnífica.
Como nós temos aqui a presença dessas válvulas, o sangue vem, o gastrocnêmico contrai, ele é empurrado para cima, e quando o músculo relaxa, ele não consegue descer porque a válvula fecha. O músculo contraiu, o sangue subiu, a válvula abriu. Até rimou, né? O músculo contraiu, o sangue subiu, a válvula abriu. O músculo relaxou, a válvula fechou. Olha aí que interessante. O músculo contraiu, a válvula abriu. Gostei. Abriu. O músculo relaxou, a válvula fechou. E aí o sangue não fica preso ali nos membros inferiores. Esse sangue vai sempre estar subindo em uma direção unidirecional, de forma unidirecional. Então essas válvulas, olha que interessante. Qual é a função das válvulas nas veias? Permitir um fluxo sanguíneo unidirecional, fazendo com que este sangue suba, consiga subir. Quem que vai fazer esse sangue subir? A contração do gastrocnêmico, do músculo gastrocnêmico, e as válvulas impedem com que o sangue retorne para a posição anterior. E aí, eu pergunto a vocês sabiam dessa informação? Ou então vocês já aprenderam dessa forma? A gente nem entrou ainda para falar sobre a úlcera venosa. A gente está falando aqui da fisiologia. É dessa forma que acontece em mim, é dessa forma que acontece em você. Mas a virada da chave só vem se você entender isso daqui. Vocês entenderam? Quem entendeu, coloca-se no chat. Peguei o código. Quem entendeu, coloca no chat. Peguei o código. Olha só, eu sabia que a gente ia batemos 116 pessoas assim que terminar a nossa live. Mas para ficar, viu? As 116 pessoas é para ficar com a gente. Assim que eu terminar essa live, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp um artigo para vocês se aprofundarem, para vocês estudarem, lerem, certo? Vocês se comprometerem em estudar todo dia, para a gente ler e aprofundar os nossos estudos, certo? Quem entendeu, comenta aí, peguei o código. Quem entendeu, comenta que peguei o código. Olha só, Edvigens, quanto tempo leva para cicatrizar uma úlcera pequena? Depende, Edvigens. Não sei se você é profissional da saúde, se você é uma leiga, mas isso varia muito da etiologia da ferida, do profissional, do paciente, dos recursos disponíveis. Não tem como eu te falar se eu nem estou vendo a ferida, não sei como a ferida é. É preciso uma avaliação de um especialista para avaliar, né? Preciso de uma avaliação minha, no caso. Certo? Peguei o código, Helena pegou o código, a Edna pegou o código, Milena pegou o código. Olha, todo mundo aí pegando o código. Boa. Beleza. Isso daqui acontece de forma normal. Normal, isso aqui é normal. Todo mundo vai estar dessa forma. Gastrocnêmico contrai, o sangue sobe, volta para o coração. É assim que acontece a função das veias. Olha, só foi falar que tinha 116 que já foi embora 10 pessoas. Agora só tem 107. É para ficar, rapaz. Na verdade, assim, se eu fosse vocês, eu ficaria. Porque é um conhecimento para vocês estudarem aí que a gente está se comprometendo com a educação, certo? Beleza, Ivo. Entendendo essa parte normal, como é que acontece a fisiopatologia? Eu vou até escrever aqui. Anota, ó, vamos anotar junto, viu? Tu anota daí que eu anoto aqui, ó. Fisiopatologia. Como é que acontece a fisiopatologia de uma úlcera venosa? Imagine aí, não sei qual se existe ou não, uma profissão onde o profissional, ele porventura, ele fica muito tempo em pé. Nem sei se existe, né? Não sei se o enfermeiro é uma posição, é um profissional que fica muito tempo em pé. Não sei se um professor é um profissional que fica muito tempo em pé, né? As enfermeiras, o professor. E as vigilantes. Vou desenhar aqui é o Titio Ivo. O Titio Ivo tá careca, tá com o cabelo raspado, mas tá sempre sorrindo aqui para vocês. Aqui o Titio Ivo tá com roupa, ó. Tá aqui a roupa do Titio Ivo. Bom.
E aqui 2x mais da comunidade nossa roupa. O que que acontece quando essa pessoa fica muito tempo em pé sem deambular, sem fazer aquela contração da panturrilha, fazendo com que o sangue suba? O que é que acontece com essa perna? E aí eu vou desenhar aqui só a perna dessa paciente para ficar claro para vocês. Deixa eu apagar aqui. Desenhar. Eu sou desenhista não, eu sou um artista. Não existe uma pessoa que desenhe melhor do que eu, não. Tá para nascer essa pessoa que vai desenhar melhor do que eu. Pai, não tem como não. Olha que perna linda, maravilhosa. Oh, rapaz, essa perna aí, a perna do paciente só tem um pé plano aí, né? Mas aqui é a perna do paciente, tá aí o músculo. Vou desenhar aqui a veia. Desenhar a veia de azul. A veia é azul para ficar melhor. Aqui está a veia desse paciente. Esse paciente não está contraindo, não está caminhando, fica muito tempo parado. Esse paciente está muito tempo em pé. O que é que vai acontecer? Se o músculo gastrocnêmico ele não está contraindo, se ele não contrai, se não contraiu, o sangue não subiu. Se não contraiu, o sangue não subiu. Então, o que é que está acontecendo aqui? O sangue está ficando acumulado. Se não contraiu, o sangue não subiu. Então, o sangue desse paciente fica todo acumulado aqui, porque ele não está exercitando. Como ele não está se exercitando, não está estimulando a contração do músculo gastrocnêmico, muito menos fazendo com que esse sangue suba. Então, o sangue fica acumulado. Se o sangue fica acumulado, você recorda que eu desenhei a veia, ela é muito mais fininha, que ela tem um grande poder de quê? De dilatar. Então, o que é que vai acontecer com essa veia? Essa veia, ela vai realizar uma dilatação. Então, olha como ela era antes, olha como ela estava antes e olha como é que ela vai ficar depois. Ela tá maior, certo? Essa veia aqui ficou deste tamanho. Vai pegando o código aqui, ó. Olha o passo a passo. Essa veia está dilatada. As válvulas estão mais afastadas. O que antes, deixa eu desenhar aqui só de outra cor para vocês observarem. As válvulas estavam aqui, ó. Elas estavam uma próxima da outra. Devido a essa dilatação, essas válvulas agora estão mais afastadas. Vai funcionar da mesma forma? Óbvio, claro que não. E o que é que está acontecendo aqui? O paciente não está caminhando, não está contraindo a panturrilha, o sangue se acumula, a veia se dilata e o sangue se acumula cada vez mais. Então aqui a presença de sangue aumenta. Vou perguntar para vocês, o que é que acontece com a pressão venosa? A pressão venosa, a pressão dentro dessa veia, você acha que ela aumentou ou ela diminuiu? Comenta aí para eu saber. Você acha que a pressão venosa aumentou ou diminuiu? A pressão dentro dessa veia está maior ou está menor? Comenta aí. Quero saber o que vocês vão falar para mim. A pressão dentro da veia aumentou ou reduziu? Ela dilatou porque o sangue estava acumulado. O sangue acumulou, tem um sangue em excesso. E aí, pressão venosa aumentou ou reduziu? Falam para mim. O que é que vocês acham? Gabriel, quando o fluxo é interrompido por alguma causa, indicada é bota de una? Não. Se o fluxo está interrompido, provavelmente, se for na veia, tem uma trombose. Bota de una não está indicado para isso. Olha só, Milena disse que aumentou, Saulo aumentou, Milian aumentou, tá maior, tá maior, tá maior. A Karine disse que diminuiu, Edna disse que diminuiu. Olha só, pessoal, o sangue aumentou.
Aumentando o sangue, a pressão venosa aumenta também. Como aumentou a pressão venosa, o que é que aconteceu com essa veia? Essa veia dilatou. Quem está fazendo a veia dilatar é a pressão do sangue. E quando essa veia dilata, vocês sabem que as veias e as artérias, elas são cheias de poros. Se for para eu desenhar aqui uma veia e uma artéria, elas seriam assim, ó, cheio de buraquinhos. E esses buraquinhos passam proteínas, passam o próprio sangue, o volume de sangue. Ela é cheia desses buraquinhos. Se a veia dilatou, o que é que aconteceu com os buraquinhos? A veia dilatou porque a pressão venosa aumentou e os buraquinhos aumentaram. Se os buracos aumentaram, o que é que vai acontecer? O sangue que estava dentro agora vai para onde? Para fora. O sangue que estava aqui, ó, vem para cá. O que é que acontece, turma? Agora, mais uma vez, preciso da ajuda de vocês. O que é que acontece quando o sangue sai de dentro da veia e vai ali para o interstício, vai para o terceiro espaço? Essa perna se apresenta como? Comenta aí. Essa perna fica como? Entenda. O sangue acumulou, o paciente está muito tempo em pé, acumulou o sangue, a veia dilatou, aumentou a permeabilidade, o sangue saiu dessas veias. Como é que está a perna do paciente? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Qual é o sinal clínico que eu vou identificar nessa perna devido a essa... Qual vai ser a consequência devido a essa fisiopatologia? E aí, quem é que vai acertar? Das 120 pessoas que estão ao vivo com a gente. Ei, galera, tem 120 pessoas, 80 likes, tem 40 pessoas que não deram like. Se tá gostando, tá ajudando, deixa o like, seu like ajuda muito a gente. Quando vocês deixam like, o YouTube entende que, caraca, essa live tá boa, esse menino aí, esse homem aí, o doutor tá fazendo uma live boa, acaba indicando para mais pessoas. Isso ajuda muita gente, certo? Saulo Ribeiro foi o primeiro que falou edema. Vânia, por isso que fica edemaciado, edema, show, pessoal. Devido a todo esse processo fisiopatológico, isso daqui provoca edema. Ivo, o que é edema? É inchaço. No caso, edemas em membros inferiores e a perna inchada. Então a perna do paciente vai ficar edemaciada, vai ficar inchada. Ah, é por isso que ela fica inchada, né, Ivo? É. E aí, turma, só para vocês terem noção, eu poderia simplesmente falar para vocês, pessoal, na úlcera venosa a perna vai ficar inchada. Só que por que eu não faço isso? Porque para mim faz muito mais sentido eu fazer esse desenho com vocês e ficar mais fácil para você entender o porquê das coisas. Eu não quero que você decore úlcera venosa tem edema, úlcera venosa tem edema. Eu quero que você entenda o porquê que a úlcera venosa tem o edema. Porque você entendendo o porquê, consequentemente você vai entender o que você vai fazer para resolver o problema. Gostaram? Vocês gostaram dessa explicação? Essa explicação você só encontra aqui no Descomplica Enfermagem. E não acaba por aqui, pessoal. Existem mais algumas coisas que vão acontecer aqui. Exemplo. Devido ao acúmulo de sangue, o sangue, vou desenhar bem aqui, ó, o sangue possui hemácias. E as hemácias é responsável por carregar os gases sanguíneos, o gás carbônico e o oxigênio. Dentro das hemácias, nós vamos ter hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que ela é formada por 4 agrupações M e dentro da hemoglobina eu tenho ferro. E o ferro é responsável pela coloração vermelha do sangue. E o que é que está acontecendo com essa perna? Essa perna está com acúmulo de sangue. Se está com acúmulo de sangue, essa perna vai ficar com acúmulo de quê? De ferro. A perna vai ficar com acúmulo de ferro.
E esse acúmulo de ferro gera uma alteração na pele desse paciente. O acúmulo de ferro gera uma alteração na coloração da perna do paciente. A perna desse paciente vai ficar mais escura. Eu vou colocar aqui esses pontinhos roxos para ficar claro. A perna dele vai ficar mais escura. Vocês já perceberam? Já pegou algum paciente, se tiver pego, se tiver feito o curativo, comenta aí para eu saber, que você foi fazer o curativo dele, ele tinha uma lesão na perna, e você percebeu que ao redor da lesão, ela estava escura. Já percebeu isso? Pois bem, provavelmente era uma úlcera venosa, e esse escurecimento da pele é devido à presença de ferro, o acúmulo de ferro. E claro que existe um nome para isso. Qual é o nome que se dá? A gente classifica isso como uma dermatite ocre. Dermatite ocre é essa alteração da coloração da pele devido à presença do ferro, clássico de uma úlcera venosa. Clássico de uma úlcera venosa. Então, olha que interessante. Você já sabe alguns sinais e sintomas da úlcera venosa. E eu nem falei, eu apenas expliquei como que ela surge. E aí fica mais fácil de entender o porquê das coisas. Eu sou fascinado por entender o porquê das coisas, por isso que eu quero que os meus alunos entendam também o porquê das coisas, para incentivar essa galera a estudar. O povo lindo, estudem com gosto, sem gosto. Estudem até com desgosto, beleza? Educação é a única coisa que ninguém vai tirar da gente e educação transforma. Entendendo isso daqui, isso aqui pode acontecer comigo, pode acontecer com você, e tem um fator que agrava, tem um fator agravante aqui, que é o fator genético. Existem alguns pacientes que possui uma predisposição à dilatação dessa veia. Existem alguns pacientes, algumas pessoas, que têm uma predisposição a aparecer uma úlcera venosa. Agora, olha que interessante. O que é que eu descrevi para você aqui? Isso aqui que está acontecendo com esse paciente é uma insuficiência venosa. A insuficiência venosa, ela é classificada em classe 0, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 5. É classificada em 5 classes. Não vou abordar aqui, mas eu vou deixar para você estudar. Ou eu abordo, não sei, já a gente decide. O que acontece? Quando esse paciente tem essa insuficiência venosa, isso pode acontecer comigo, com você, qualquer pessoa, dá para prevenir e resolver isso. Agora imagine, o paciente fica muito tempo em pé, não contrai panturrilha, eu tenho essa insuficiência venosa. Por algum motivo, esse paciente sofre um trauma. Ele bate em algum lugar, bateu na quina da mesa, na cadeira, na cama, uma mordida de cachorro, caiu de moto, não sei. Mas devido a algum processo de trauma, abre uma ferida aqui. Por abrir uma ferida aqui, a gente classifica essa ferida como uma úlcera venosa. Entenda que a úlcera venosa não acontece do nada. E ela acontece devido a todo esse processo de fisiopatológico e o paciente vai ter uma insuficiência venosa. E devido ao paciente com insuficiência venosa ter alguma ferida, essa ferida é uma úlcera venosa, devido à insuficiência venosa. Aí olha o que interessante. A perna do paciente, vocês falaram que elas vão ficar edemaciadas, só que a parte de baixo ela fica mais fina. A parte de baixo ela fica mais fina. Então, como é que fica aqui a perna do paciente? Se eu pegar essa imagem aqui e virar de cabeça para baixo,
É porque ficou meio feio esse desenho, né? Aqui eu já... É igual aquele meme, desenhando o cavalo começando bonito, quando vai ver o cavalo tá feio, feio. Aqui, turma, lembra muito, deveria lembrar, uma garrafa de champanhe invertida. Esse é o sinal da garrafa de champanhe invertida, ou o livro vai trazer como lipodermatoesclerose. Nome grande, né? Lipodermatoesclerose, que é o sinal da garrafa invertida. A perna dele fica mais edemaciada e na ponta fica mais fininha, mais estreita. É por esse motivo aqui, desse processo fisiopatológico, que a úlcera venosa ela só vai acontecer no terço inferior. A úlcera venosa ela só acontece no terço inferior. Por quê? A úlcera venosa ela acontece onde tem um acúmulo de sangue. Vai ter acúmulo de sangue nos braços? Vai ter acúmulo de sangue na coxa? Não. Sempre é do joelho para baixo. E geralmente, e aí vamos lá, as úlcera venosa, a gente já anotou aqui que ele apresenta edema. Nós já notamos aqui que tem a famosa dermatite ocre. Nós já anotamos aqui a lipodermatoesclerose. A gente vai ter nessa perna, geralmente elas são lesões mais superficiais. Geralmente, essas lesões ela têm um poder de se estender muito. Então, pode ser lesões extensas. Pode ser pequenininha? Pode ser uma úlcera venosa pequenininha, mas também pode ser uma úlcera venosa ali que pegue quase que do tornozelo até o joelho do paciente. Pergunto a vocês, vocês acham que uma úlcera venosa ela vai ter muito exudato ou pouco exudato? Baseado só nesse desenho aqui. Cadê? Baseado nesse desenho. Vocês acham que ela vai ter muita exudação, vai ser uma ferida secretiva, entre muitas aspas, ou vai ser uma ferida seca? O que é que vocês acham, pessoal? Comenta para mim, para eu saber. Sinal da garrafa invertida ou lipodermatoesclerose. Marisiana, onde pegar o código? Na live. Pegou o código? E aí, pessoal? Olha só, estamos com 135 pessoas. Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui. E parabéns por você ter investido seu tempo para estudar e aprender um pouco mais sobre as úlceras venosas. Muito bem, quem foi que falou? A primeira, Francisca Souza, muito exudato. Vânia, muito exudato. Matheus, muito exudato. Exatamente por ela ter esse acúmulo de sangue aqui, vai se caracterizar uma ferida de muita exudação. Ivo, o que é exudação, Ivo? Tem muito exudato. Exudação é a secreção, só que a gente não fala secreção porque quem secreta são glândulas. A ferida não tem glândula. A gente fala na ferida como exudato. O exudato do latim significa suar, certo? Exudação. Então eu vou ter um aumento da exudação. Um aumento da exudação. Beleza. Feridas muito exudativas. Dificilmente na úlcera venosa eu vou ter presença de necrose, mas eu vou ter de forma comum a presença de esfacelo. Presença de esfacelo eu posso ter. Feridas muito exudativas, superficiais, extensas, dermatite ocre, edema, lipodermatoesclerose. E tudo isso aqui você entendeu do processo fisiopatológico. O que é que a gente vai avaliar? Quando você fazer um exame físico do pé desse paciente, você também vai investigar se ele tem algum comprometimento arterial. E aí seria uma outra aula sobre úlceras arteriais. Seria outra aula. Aqui, a gente já está com 50 minutos, a gente só falou da fisiopatologia e os sinais e sintomas. A gente já está aqui nos sinais e sintomas.
essa ferida, ela não vai ter alteração de pulso. Então, o pulso vai estar presente. A pele não vai estar fria, a pele vai estar quente. O tempo de enchimento capilar vai estar normal. O tempo de enchimento capilar normal. Então, pulso presente, presença de esfacelo, exudação, feridas geralmente extensas, hipodermata, esclerose e edema. Esses são os... e geralmente, eu vou botar aqui 9, e geralmente acontece no terço inferior da perna. Terço inferior da perna, aquela parte mais de baixo. Esses são os sinais clássicos de uma úlcera venosa. Clássico. Então vamos lá. Já entendemos a epidemiologia, revisamos o sistema circulatório, a diferença de uma veia para uma artéria, falamos a fisiologia, como é que faz para o sangue subir, falamos a fisiopatologia, como é que acontece no paciente com insuficiência venosa, falamos dos sinais e sintomas, as manifestações, para ficar bonito aqui, ó, manifestações clínicas. Das manifestações clínicas de uma úlcera venosa. E eu trouxe aqui uma imagem para você, só para você ver a dermatite ocre. Tá vendo essa região mais escurecida? Isso aqui é a dermatite ocre. Isso aqui é a famosa dermatite ocre. Advinda de quê? De alta concentração de ferro. Muito ferro. Devido ao problema circulatório na veia desse paciente. Certo? Beleza. Não sei se vocês sabem, mas isso aqui possui nome. Essas 3 veias que vocês estão vendo aí. Esse paciente aqui, o nome disso aqui é telangiectasias. Ivo, é o que, Ivo? Ivo, é o que? Que nome é esse aí, Ivo? O nome é telangiectasias. Opa, risca. Telangiectasias. O que são essas telangiectasias? São as veias dilatadas, só que essas veias elas são intradérmicas. Elas são mais superficiais. Elas têm aproximadamente 1 milímetro. Por elas serem mais superficiais, elas vão apresentar essa coloração mais avermelhada. Porque elas são mais superficiais. Essas veias aqui, elas são diferentes. Ela é uma dilatação também das veias, só que a gente diz isso aqui são veias reticulares. As veias reticulares já não são mais intradérmicas. As veias reticulares, elas são subdérmicas. Por elas estarem uma camada abaixo, elas não vão estar mais vermelhinhas, elas já vão estar mais azuladas. Isso daqui também são veias dilatadas de mais ou menos em torno de 4 milímetros. Então, o que diferencia uma telangiectasia de veias reticulares é onde elas estão localizadas e os tamanhos. E essas daqui são veias varicosas. As veias varicosas, elas são palpáveis. Você consegue ver e palpar, você palpa essas veias. Independente de qual estágio o seu paciente esteja, seja telangiectasias, veias reticulares, veias varicosas, esse paciente tem risco de ter uma úlcera venosa. Esses pacientes têm risco de ter uma úlcera venosa e geralmente aumenta dessa forma aqui, né? Aumenta de forma gradativa. 3. Sabiam disso aqui, turma? Vocês sabiam dessa classificação das veias reticulares, das telangiectasias e das veias varicosas? Pouca gente sabe dessa diferença aqui. E aí você, aluno do Descomplica Enfermagem, está tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso.
certo? Sabendo disso, quero falar com vocês agora sobre o tratamento. Agora que você sabe, tratamento. Agora que você já sabe como se forma uma ferida, uma úlcera venosa, como é que a gente trata? Vocês já sabem o tratamento também. Vocês só não sabem que sabem. Mas você sabe o tratamento. Por quê? Se vocês entenderam, e vocês me disseram que entenderam, que essas veias estão dilatadas, o que é que eu faço para resolver esse problema? Ora, eu preciso, de alguma forma, aplicar uma pressão nesse membro para favorecer o retorno venoso. Eu preciso fazer pressão nesse paciente. Eu preciso realizar nesse paciente uma terapia compressiva. Essa terapia compressiva pode ser uma terapia compressiva elástica ou uma terapia compressiva inelástica. Terapia compressiva elástica e terapia compressiva inelástica. As terapias compressivas, elas servem tanto para tratar como também para prevenir. Para prevenir, a gente usa a elástica, certo? A elástica serve para tratar e prevenir. A inelástica serve apenas para tratar. Qual é a terapia compressiva elástica? Principalmente as meias compressivas. Existem outras tecnologias, existem, certo? Mas a mais famosa são as meias compressivas dentro da terapia elástica, tudo bem? E a terapia inelástica, a mais conhecida, é a bota de Unna. A bota de Unna é uma terapia compressiva inelástica, porque ela não acompanha o edema, ela realiza uma pressão e não acompanha a redução desse edema, ela não se estica. A bota de Unna, ela é como se fosse uma atadura que ela vem com óxido de zinco. Vem com glicerina e gelatina, certo? Ela vem uma atadura toda meladazinha, úmida. Quando você passa na perna do paciente, com o passar do tempo, ela vai secar, fica parecendo um gesso, e ela pode ficar até 7 dias. Só que apareceu, né? Até 7 dias. Só que para eu aplicar a bota de Unna, para eu realizar uma terapia compressiva inelástica, o paciente precisa deambular. Se o paciente não deambula, eu não posso aplicar a bota de Unna. O paciente precisa deambular. E antes de eu aplicar a bota de Unna, esse paciente precisa, em torno de uns 30 minutinhos antes, ficar com a perna elevada, para favorecer o retorno venoso. O paciente fica deitado, o sangue fica descendo, eu aplico uma bota de Unna que realiza uma pressão, que quando esse paciente fica em pé novamente, impede com que o sangue retorne de volta. O sangue apenas suba. Olha que tecnologia linda. Eu trouxe até uma imagem aqui para vocês verem a aplicação da bota de Unna. A gente já aplicou aqui a bota de Unna algumas vezes de forma online, certo? Em algumas lives a gente já fez essa aplicação ao vivo. E aí, observa que bem aqui, turma, possui um curativo. Por quê? O tratamento da bota de Unna é tratar a causa. Qual é a causa? O problema da êxtase venosa. Quem que vai fazer isso? A compressão. A terapia compressiva. Eu preciso tratar a ferida. Então, além da bota de Unna, eu preciso realizar um curativo. Seja um curativo com alginato, seja uma hidrofibra. Mas como eu falei para vocês que a bota de Unna fica 7 dias, o interessante é utilizar um curativo que fique 7 dias.
E se o paciente não tem condições de comprar a bota de Una e o curativo, você aplica só a bota de Una, porque a bota de Una vai tratar a causa, certo? Terceiro pilar para o tratamento da úlcera venosa é tratar infecção. E para tratar a infecção, a gente utiliza PHMB ou prata. Já existem disponíveis no mercado bota de Una com PHMB. Já existe disponível no mercado bota de Una com PHMB, que ela faz a terapia compressiva e também vai tratar a infecção desse paciente, tá bom? E o quarto pilar seria o desbridamento, se necessário. Realizar um desbridamento dessa perna, caso tenha a presença de necrose e esfacelo. Tendo a presença disso, a gente desbrida, e aí existem 6 métodos, aí daria uma aula também só sobre desbridamento, certo? Beleza? Ivo, tu falou que existe uma reincidiva de 70%. Reincidiva de 70%. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que você vai recomendar para o seu paciente para que ele não tenha mais úlcera venosa? Você cicatrizou a ferida, aplicou, fez o curativo, identificou a causa, identificou o fator de risco, avaliou a ferida, prescreveu o curativo para a ferida, realizou terapia compressiva durante 7 dias, depois colocou outra bota de Una, depois colocou outra bota de Una, depois você substituiu a bota de Una por uma terapia elástica. Geralmente a gente inicia com a bota de Una, depois a gente troca para uma terapia elástica, porque o edema já reduziu. Quem que fez a redução do edema? A bota de Una. E aí você agora fechou a cicatriz, fechou a ferida do paciente. Quando o paciente tem uma úlcera venosa cicatrizada, ele tem esse paciente tem até 70% de chance de abrir novamente. O que é que eu faço para evitar com que essa perna abra? Essa perna abra, não. Evitar com que essa lesão abra novamente. Então, medidas. E isso daqui pode ser tanto para prevenção quanto para reincidivas. Então, medidas preventivas da úlcera venosa. O que é que a gente vai fazer com esse paciente? Primeiro, é interessante que esse paciente tenha momentos de repouso, certo? E que ele eleve os membros inferiores, que ele bote assim, essas pernas para cima, porque quando ele faz isso, favorece o retorno venoso, e aí aquele sangue que estava só naquela perna desce, tá bom? Então esse paciente necessita de repouso. Esse paciente precisa evitar ficar muito tempo, períodos prolongados, em pé, porque se esse paciente fica em pé, o sangue todo fica acumulado e não é o ideal. Então precisa evitar ficar muito tempo em pé, certo? Outra medida de prevenção, esse paciente que cicatrizou uma úlcera venosa, ele vai usar pelo resto da sua vida meias compressivas. Para sempre. Tanto o paciente que já tem uma insuficiência venosa e você quer prevenir, quanto o paciente que já teve uma úlcera venosa e você quer evitar recidiva, tá bom? O interessante é que ele tenha pelo menos 2 meias, porque as meias são laváveis, então enquanto ele usa uma, a outra está sendo limpa. E aí quando a outra estiver limpa e a outra estiver suja, ele só faz trocar. Então é importante que ele tenha aí no mínimo 2 meias compressivas, para quando uma estiver suja, ele usar a outra, certo? É interessante que esse paciente faça caminhadas, você vai indicar que esse paciente realize caminhadas, porque quando ele caminha, estimula a contração do gastrocnêmico, o sangue sobe. Então esse paciente precisa caminhar. O ideal, assim, eu gosto de recomendar no mínimo 3 vezes na semana, certo? No mínimo 3 vezes na semana, uma caminhada ali em torno de 30 a 45 minutos, certo? Meia hora, no mínimo meia hora até 45 minutos de caminhada, pelo menos 3 vezes na semana. Tudo bem?
Outra medida de prevenção seria reduzir o peso do paciente, porque reduz também a pressão, e você vai evitar possíveis traumas. Aqui são 6 medidas preventivas para que o paciente não tenha lesão, não tenha úlcera venosa, certo? Repouso, eleva as pernas, evitar ficar muito tempo em pé, utilizar meias compressivas, paciente caminhar pelo menos 3 vezes na semana, de 30 a 45 minutos, reduzir o peso e evitar trauma. O pessoal está perguntando no chat se o paciente não deambular, o que é que eu realizo ali? Turma, muito simples. Se o paciente não deambula, o que é que você vai... Aqui é a cabeça, certo? A cabeça, os olhos, o sorriso aqui. Se esse paciente não deambula, você vai elevar as pernas dele. E aí favorece o retorno venoso. E aí não precisa de terapia compressiva, porque a gravidade vai estar fazendo ali a... Porque o problema não é porque ele fica muito tempo em pé e o sangue fica acumulado. Se ele é um paciente acamado, bota ele deitado e eleva as pernas. É óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Assim, é óbvio, mas nada é óbvio, né? Aqui elevar em torno de 30 centímetros. Beleza? Show de bola. Deu para entender, pessoal? Deu para entender um pouquinho sobre as úlceras venosas. Úlceras venosas. Essa foi a aula de úlcera venosa. 1 horinha só para falar de um pouco sobre as úlceras venosas. Estamos com 150 pessoas. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o like no vídeo. Você ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho, certo? Vânia, pode usar placa de carvão ativado? Vânia, carvão ativado com prata possui as suas indicações. Qual é a indicação do carvão ativado com prata? O carvão ativado com prata ele é indicado para tratar feridas infectadas com odor. Se a úlcera venosa está infectada e com odor, pode sim utilizar o carvão ativado. Não tem problema, certo? Pode utilizar se tiver indicação, se tiver infectado e com odor. Beleza? Mais alguma? Pessoal, vocês gostaram? Vocês gostaram da aula? Vocês estão gostando desse modelo aqui de eu escrevendo? Vocês estão gostando? Antes eu fazia muito com os slides já prontos. E aí, assim, ficava muito bom também. Mas aí eu decidi mudar para esses modelos do slide assim. Eu vou escrevendo junto com vocês. Eu tô testando esse modelo de aula para saber se encaixa bem, se vocês gostam desse modelo de aula, que a gente aprende junto, a gente anota junto, vocês anotam exatamente o que eu estou escrevendo aqui, menos quando tem imagem, né? Quando tem imagem, você tira um print aí, certo? Vocês gostam desse tipo de aula? Eu, particularmente, assim, eu estou gostando desse novo modelo, mas que tem que gostar não sou eu, que tem que gostar são vocês, porque quem manda neste canal são vocês, o que vocês disserem tá dito, quem manda aqui são vocês, eu só estou aqui para obedecer. Certo? Beleza? Vocês gostaram? Sim, sim. Está legal, bem mais dinâmico. Boa noite. Quem foi que deu boa noite? O John. Perfeito. Rafael, hoje peguei um caso bem complicado e buscando achei sua live. Boa, Rafael. Tem mais de 70 vídeos sobre feridas no canal. Pessoal, deixa eu fazer um convite para vocês. Já fazia um tempo que muita gente pedia as lives. Porque essa live aqui é a live de número 97. E se você for abrir o canal, não tem 97 lives. Onde é que estão? Onde é que estão essas lives? Essas lives hoje a gente retira do ar, estão disponíveis apenas para os alunos do projeto 2x+. Que a gente não está com vagas abertas. Só que o que é que eu decidi? Olha, eu decidi abrir só a parte das lives para um público específico. Quem quiser
ter um acompanhamento das lives, de todas as lives da história deste canal. Todas. E a gente já falou aqui de medicamentos, de intubação, urgência, emergência, feridas e curativos. Quer ter acesso a todas as lives de feridas e curativos? Todas as lives de urgência e emergência comigo? Todas as lives de cálculo de medicamento? Agora é possível. Por quê? Eu criei, pela primeira vez, o Prime Nurse. Isso aqui, ó. Prime Nurse. O que é o Prime Nurse? Eu vou pedir a autorização de vocês agora para eu lançar oficialmente o Prime Nurse. Prime Nurse é um programa de assinatura. Você paga apenas, se eu não me engano, é R$ 29,90. Apenas R$ 29,90 por mês. Só isso, Ivo? Só isso. E você tem acesso a todas as minhas lives que eu já fiz na minha vida. Eu vou botar aqui para vocês verem como é que está a plataforma. Essa aqui é a plataforma do Prime Nurse. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para ficar melhor de visualizar. Dá para puxar mais? Dá não. Esse é o Prime Nurse. O Prime Nurse é hoje essa plataforma onde estão todas as nossas lives. Todas as lives do canal, da história desse canal, estão salvas aqui. Ah, Ivo, eu quero aprender. E olha só, são lives de 1 hora, 2 horas como essa daqui. Deixa eu botar aqui para cá, olha só. Ivo, e o que é que tem no Prime Nurse? Tá aqui, ó, anatomia da pele, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Anatomia da pele, tudo de feridas e curativos está aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, feridas e curativos. Deixa eu botar aqui mais pro lado. Pronto. Transição. Feridas e curativos. Em feridas e curativos, você vai aprender anatomia da pele, manejo da bolha, cuidado com as bordas, exudato, úlcera arterial, úlcera venosa. É uma pancada de aula. Depois, tem só sobre exames laboratoriais, boas práticas e a interpretação de exames laboratoriais. Urgência e emergência, práticas de enfermagem na desfibrilação, hipoglicemia, manejo da via aérea, TCE, Glasgow, intoxicação, anafilaxia, AVC, crise convulsiva, crise hipertensiva, hiperglicemia, eletrocardiograma, reanimação cardiopulmonar, XABCDE do trauma, sepsis, medicamentos, drogas vasoativas parte 1, drogas vasoativas parte 2, medicamentos da intubação, tem aqui o cálculo de medicamento, exame físico respiratório, exame físico abdominal, exame físico perfeito, tudo isso aqui está disponível agora para vocês, para quem quiser ter acesso a esse material, para ter acesso hoje ao que eu coloquei carinhosamente com o nome de Prime Nurse, nesse programa de assinatura. Ivo, eu não quero. Beleza, você pode simplesmente ficar ao vivo aqui comigo terça e quinta, sem problema. Só que as lives de terças e quintas, elas saem do ar. Tipo, essa live aqui, amanhã, ela não tá mais aqui. Tchau, tchau. Agora, essa live vai estar dentro do Prime Nurse e você pode assistir quantas vezes você quiser. Por quanto tempo você quiser. E todo o material, o slide da aula, tudo disponibilizado para vocês. Tudo disponibilizado para vocês. E como é que eu faço para ter acesso? Na descrição desse vídeo, você tem acesso ao plano, aos planos, na verdade. Tem acesso ao plano mensal, que você vai pagar ali, vai fazer o investimento todos os meses de R$ 29,90. Você tem acesso ao plano semestral. O plano semestral você ganha uma parcela de graça. Então você paga 6 meses. Se o plano mensal você pagaria R$ 29,90, em 6 meses você pagaria 180. Só que por 6 meses fica apenas 149. Por apenas 149 você tem 6 meses de aula. E tem o plano anual, que o plano anual você ganha 2 meses de graça. Fica apenas por 289 anual. Anual, não é 289 a parcela. Vocês sabem que alguns treinamentos meus têm um alto custo. Por exemplo, hoje quem faz parte do 2x+, precisa investir R$ 997. Eu estou disponibilizando para vocês a oportunidade de você assistir todas as nossas lives
todo esse conteúdo por R$ 29,90. No caso do plano mensal, R$ 29,90. Se você quer ter acesso a todo esse conteúdo, a todas essas lives, quer ter acesso a todas essas lives, tá na descrição desse vídeo o link de acesso para você garantir a sua vaga, o link de inscrição do Prime Nurse, que é um programa de assinatura onde você vai ter acesso a todas as minhas lives. Então você não precisa se preocupar, eu tenho que estar ao vivo com o Ivo, porque senão eu vou perder a live, nunca mais eu vou assistir. Não precisa. E se você gostou dessa live, se essa live foi boa, imagine imagine as 97 lives, todas nesse padrão de qualidade. As lives desde o ano passado até agora, desde janeiro de 2022. E aí tem aula de sondagem nasogástrica, de raio-x. Você sabe avaliar um raio-x, uma radiografia? Para a prática de enfermagem. Tem aula de intubação, tem aula de medicamento para intubação, de urgência e emergência, de exames laboratoriais, os mais diversos assuntos. Óbvio que tem muita aula de feridas? Bastante, inúmeras. Mas tem essas outras aulas também para agregar currículo, para que você possa dominar as práticas e dominar a enfermagem. Então eu convido vocês a fazer parte hoje do Prime Nurse, o programa de assinatura do titio Ivo. Ivo, tem garantia? Sim, você tem 15 dias de garantia. Você pode assinar, se não gostar, você pode pedir o reembolso em 15 dias. Já mostrei aqui a plataforma para vocês. Esse aqui é o Prime Nurse. Olha aqui todas as aulas aqui já disponíveis para vocês, onde você vai ver aqui tudo que está disponível. Então, assuntos variados, olha só, monitorização, sonda de alimentação, radiografia, aula de exame físico, cálculos de medicamento, e tem mais, viu? É porque eu não terminei, eu não terminei de subir essas aulas, tem mais aulas para subir, eu não consegui colocar todas, mas eu vou estar subindo. Inclusive essa aula aqui, assim que terminar a live, já vai estar aqui disponível para vocês. Olha a quantidade de aula de urgência e emergência, pessoal. Muita aula de urgência e emergência, nossa senhora. Exames laboratoriais, você que não sabe interpretar exames laboratoriais, tem uma aula completa aqui, do básico ao avançado. Quanto tempo dura essa aula aqui? Ó? 1 hora e 50 minutos de aula para você. Sabe que aqui não é conteúdo superficial, é raiz, aqui é conteúdo que a gente se aprofunda. Assim como essa live, tudo isso vai ter acesso, vocês terão acesso a tudo isso. Certo? Beleza? Quem aí vai ser Prime Nurse? Quem aí já se inscreveu, hein? Eu quero saber, quem já se inscreveu, quem já faz parte do Prime Nurse? Coloca aí, eu tô dentro, coloca aí, eu tô dentro. Quem faz parte do Prime Nurse? Vou colocar aqui, ó, no chat, o link para o plano. Opa! Vou colocar aqui no chat o link para o plano mensal. Vou botar aqui, ó, para quem quer pagar todos os meses. Vou colocar o plano anual nos comentários também. Plano anual. E vou colocar o plano semestral. Lembrando que quem assinar os 6 meses ganha uma mensalidade, quem assinar o anual ganha 2. Então, semestral. Ivo, qual que você recomenda? Eu recomendo o anual, que aí você economiza mais quando você paga à vista, claramente, certo? Maria José, me repasse o link para me inscrever, tá? E o link está no chat. Plano mensal, plano semestral e o plano anual. Me diga aí quem que vai estar dentro do do Prime Nurse, esse programa de assinatura. Os links estão na descrição do vídeo e também estão no chat, certo? Beleza, pessoal? Olha, Soares, eu quero, pois inscreva-se agora, que o Prime Nurse é para você que quer dominar as principais práticas de enfermagem. Certo, pessoal? Vocês gostaram dessa aula? Vocês tiraram um print? Ei, vamos tirar um print. Eita, que eu quase não bebi água. Vamos tirar um print? Um print? Vamos tirar um print? Tira um print, publica lá no Instagram. Vai, tira um print, o print. Tira um print, publica no Instagram. Publica lá no teu Instagram, que eu adoro quando vocês postam
posta uma foto nossa, eu reposto todo mundo, eu adoro. Beleza? Vou ficando por aqui e espero vocês na próxima semana. Próxima terça estaremos ao vivo e próxima quinta também. Não esqueça, educação transforma. Eu falo isso porque foi a educação que transformou a minha vida como filho de um analfabeto e de uma técnica de enfermagem. E eu espero que a educação também transforme a sua vida. Para isso, só depende de vocês. Não depende de mim, não depende de nenhuma outra pessoa. Só depende de vocês. Se vocês querem ter uma vida transformada pela educação, você precisa investir. Essa semana eu estava lendo um livro, Ponto de Inflexão. E ele foi muito cirúrgico quando ele falou que não existe resultado se não houver investimento. Invista seu tempo em você, na sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual. Tente todos os dias ser 1% melhor. Ivo, não vou conseguir. Tente. Tentar já é melhor do que nada. 1% todo dia eu tenho certeza que você consegue. Certo? Um cheiro no coração de vocês, um beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui. Te espero. Amanhã tem vídeo novo no canal, hein? Segunda, quarta e sexta, sempre tem vídeo novo no canal. Amanhã tem vídeo sobre sondagem vesical. Te espero na próxima aula. Sejam todos bem-vindos ao Prime Nurse. Valeu, turma!